Qual é o problema? Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta visando lucro e a juros e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano Senhor. Com estas palavras, na véspera do exílio, o profeta Ezequiel pregou contra a decadência moral da cidade de Jerusalém. Qualquer um que siga as manchetes no Brasil por algumas semanas chegará à conclusão de que não é muito melhor aqui. Um presidente foi deposto, o outro está preso há anos, e um político após o outro se envolve em um escândalo de corrupção. O famoso carnaval carioca é organizado inteiramente pela máfia de drogas e pela bolha do hype econômico. Olha, eu não sei se seria... A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos há muito tempo explodiram. 40 milhões de brasileiros experimentaram uma armadilha da pobreza e bilhões desapareceram com a construção de estádios completamente inúteis e outras estruturas. Um exemplo típico disso é o metrô para o aeroporto de Guarulhos, perto de São Paulo. Ficou pronto 4 anos depois da Copa do Mundo. E ele para 3 quilômetros antes dos 2 principais terminais. Tráfico de drogas, prostituição e em todas as esquinas. 60 mil assassinatos por ano e um sistema de saúde e educação que choca a todos os lados. Essa é a realidade cotidiana dos milhões de habitantes das favelas que estão sendo marginalizadas por um sistema burocrático sufocante. As casas em que vivem oficialmente não existem. Invasão. Boa saúde e educação decentes estão disponíveis, mas apenas para aqueles que podem pagar. 34 milhões de pessoas, isto é, 16,2% da população, vivem em extrema pobreza. Eles têm que viver com menos de R$130 por mês. Isso enquanto o salário mínimo legal é de R$950. Um quarto da população, quase 54 milhões de pessoas, vive nessas áreas de risco. Eles vêm fazendo isso há gerações e muitos deles não têm esperança de que algum dia melhorará. Além disso, eles preferem não pensar. Eles ficam sentados na rua o dia inteiro e não fazem nada, e sonhando com um mundo melhor. Essa é a sua rota de fuga dessa situação miserável. A coragem de tomar seu destino em suas próprias mãos foi tirada deles. No Nordeste, empobrecido, existem aldeias inteiras onde nenhum trabalho real pode ser encontrado e comunidades inteiras vivem do Bolsa Família, uma forma de assistência para os mais pobres dos pobres, que foi criada para mitigar as diferenças extremas entre ricos e pobres. A parte pobre da população, cerca de 60%, tem apenas 4% da renda nacional, enquanto os 20% mais ricos possuem mais de 58%. Uma linha divisória atravessa a sociedade brasileira. Uma divisão entre ricos e pobres que parece intransponível. Isso é dolorosamente visível em alguns lugares, na entrada de uma favela do Rio de Janeiro, por exemplo. Uma fronteira com barricadas, postos e guardas fortemente armados. Se você se render, então você está no país onde as gangues de drogas estão em serviço e o governo só entra com tanques e soldados fortemente armados. Todos os anos, mais vítimas estão envolvidas nesta batalha do que em todo o conflito israelo-palestino, de 1949 até o presente. É uma guerra no Brasil, uma guerra que ninguém fala, uma guerra oculta. É por isso que, no início deste século, algumas igrejas em São Paulo responderam ao chamado, não apenas para abrir suas portas para o culto dominical, mas também para abri-las para as crianças das favelas próximas, de segunda a sexta-feira. Eles perceberam que a pregação da caridade não era suficiente, mas que isso deveria ser acompanhado por uma ação concreta, e isso começou muito pequeno e modesto. Nenhuma ação esmagadora,
mas apenas pegar algumas crianças de alguma outra forma que vagariam pelas ruas. Ajude-os com português e matemática. Muitos deles abandonaram a escola aos 15 anos como praticamente analfabetos. Desistir das tabuadas de 1 a 10 era uma tarefa impossível. O conhecimento de seu ambiente estava limitado à sua própria rua e ao desenvolvimento de seu país. Eles nada sabiam. Aí, um abraço. Aí. Próximo. Quem vai ser? Vem. Professoras, pelos nossos visitantes, obrigado por tudo. Ao fornecer essas lacunas, eles ajudaram essas crianças em suas necessidades mais básicas. De que outra forma eles poderiam se transformar em cidadãos brasileiros de pleno direito? Sem essas habilidades, eles foram condenados a uma vida de pobreza e exclusão, para uma vida do outro lado dessa fronteira, onde drogas, prostituição e crime eram o serviço. Em vez do caos a que estavam habituados, foi-lhes oferecido um programa do PED, no qual a disciplina, a higiene, a segurança e os cuidados eram centrais. Para a surpresa de si mesmos e do ambiente, essas crianças mudaram visivelmente, e graças a elas mudaram o seu ambiente com elas. As famílias, a rua, o bairro, como uma mancha de óleo. Esse novo entusiasmo espalhou-se pelo ambiente e desbotou os antigos limites. O bairro mudou. Não que as pessoas de repente ficaram ricas. Não, a mentalidade mudou. A agressão deu lugar à tolerância e negligência do homem e o meio ambiente transformado em cuidado. Ela coloquei nas mãos dela. Só tem ela só, né? Só. Tudo bem? Tudo. A cidade que é difícil, porque muitas crianças ficam nas drogas, ficam na rua, não vai pra escola e não vai pra canto nenhum, fica só aprontando. Como é o futuro dessas crianças? O de hoje em dia, o futuro não tem nada bom. Nada bom. Nada bom. E chegará na criminalidade, a prostituição. É bem difícil, ou é morte ou é cadeia, né? Pra essas crianças. É por isso que eu prefiro a minha filha no projeto do que ficar na rua. Porque lá ela aprende mais. Ah. Ela escreveu o nome de Jesus no braço dela. Foi. Por quê? Porque eu amo ele. Porque ela ama ele, omdat ze van hem houdt. Ja. Ja? Ok, muito bem. Ok. PED é o programa missionário desenvolvido pela Associação PED Brasil, com o objetivo de ajudar as crianças menos favorecidas, de 6 a 12 anos, a progredir nos seus estudos com autonomia e a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Nossos resultados têm sido brilhantes. Prova disso é que as diretoras das escolas municipais procurando os nossos projetos para inscrever as suas crianças que têm mais dificuldades. Isso porque elas percebem que as crianças se destacam nas atividades escolares e mudam o seu comportamento. Esse resultado é obtido graças à nossa metodologia, que é a metodologia de ensino por princípios, que ajuda no desenvolvimento integral da criança. Para que isso aconteça, nós oferecemos atividades que trabalham a área cognitiva, física, emocional e espiritual da criança. Vamos lá. Quem não sabe fazer o blu, vai. Tudo isso com atividades muito lúdicas e significativas, porque no PED aprender é muito divertido. Os nossos voluntários participam de capacitações contínuas através da nossa rede de coordenadoras que visitam periodicamente os projetos. Os nossos encontros de capacitação pedagógica são o combustível e o coração do PED. Afinal, é muito melhor continuar quando nós não estamos sozinhos. O PED é uma importante ferramenta evangelística para as igrejas, já que ao inscrever a criança no PED, os pais concordam em receber visitas dos voluntários. Sendo assim, o PED se torna um braço missionário da igreja na comunidade. Eu estou gostando, eu estou feliz.
Uma coisa assim que eu tô feliz, porque lá, além de ensinar, ensina coisa da igreja também, entendeu? Ensina as coisas certas. Então, assim, eu tô feliz, né, Tawane? O que a sua comunidade precisa fazer para ter um PED? Nós precisamos de uma igreja que apoie ou alguma instituição. Precisamos de voluntários, que são os nossos missionários facilitadores, um para cada turma de 12 crianças. Precisamos de um coordenador, uma sala de aula mobiliada e muito amor pelas crianças. O PED é um projeto muito simples e barato de ser executado. O que eu idealizo para o futuro é uma sociedade onde projetos PED não sejam mais necessários. Mas não é segredo para ninguém que a sociedade possui uma grande lacuna nesta área. E é aí que a igreja pode atuar de maneira significativa e relevante. Eu e você podemos fazer parte da transformação social e a transformação da vida de milhares de crianças brasileiras. Junte-se a nós, venha fazer parte do programa PED. Qual é o efeito do PED nas crianças? Pesquisadores da Universidade Erasmus de Roterdã e da Universidade de São Paulo concluíram que as crianças que participam do programa PED têm em média 1 ano à frente do desempenho escolar de crianças que não participam. Mas melhor do que essa consideração geral são os testemunhos dos antigos alunos do PED, Ariane e Jordan. Eles contam como o PED contribuiu para suas vidas, como o programa PED fez uma mudança radical em seu destino. Meu nome é Ariane Rodrigues dos Santos, tenho 15 anos. Eu nasci no Hermelino Matarazzo. Eu morava em uma favela que tinha lá perto. Morava eu, minha mãe e meu pai. Minha primeira memória foi quando eu cheguei lá, eu era muito tímida. Quando eu cheguei lá, eu me sentia à vontade, assim. Tipo, me tratava como você já me conhece há muito tempo, sabe? Aí falava, Ariane, nossa, você é muito legal, não sei o quê. Aí eles, tipo, tratavam como você já me conhece há muito tempo, desde quando eu era bem menor. No começo eu tinha timidez, mas agora eu não tenho mais por causa que eu já conheço as pessoas de lá. Aí eu já tenho uma certa intimidade. Aí não tem muita timidez. Eu quero fazer faculdade, prestar o vestibular, quero ser advogada, concluir a faculdade e ajudar a cidadania. Quero mostrar para as pessoas os direitos e deveres de um cidadão. Eu quero mostrar para as outras pessoas que nada é impossível. A capacidade vem de você. Tenho 16 anos. Moro em São Paulo, Brasil. Sim, eu cheguei. Foi com uns 8 anos de idade eu cheguei. Estava passando muitas dificuldades na escola, com aprendizado, além de o professor ter que lidar com 30 alunos, ele não tem o tempo suficiente para poder sentar e ficar ensinando para aquele aluno uma coisa que já passou. Aí sempre aquele aluno que não aprendeu ficava para trás e eu era um desses alunos. Tinha muita dificuldade que eu não sabia ler. Eu só fui aprender a ler, eu agradeço esse projeto, porque eu só fui aprender a ler quando eu entrei no PED. Não, minha autoestima tem sido melhor do que era antes. Creio que depois que eu vi que eu tenho a capacidade, assim como os outros, de resolver qualquer coisa que me passam, tanto em várias áreas do conhecimento, assim como na vida, eu tenho consciência de que eu tenho um potencial. E eu tô nele. E após eu terminar, eu tô no 2º ano do ensino médio, tem mais 1 ano por ensino médio para eu terminar a escola. Eu pretendo fazer a prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio aqui no nosso país, que destina que através, se eu tiver uma boa nota, eu vou ou para um programa do governo que incentiva a educação, que é
o ProUni ou pro SISU que leva você para a Universidade Federal, que tem aqui, que é uma educação de graça e de uma ótima qualidade. No momento, ao final de 2018, teremos ajudado 1.078 crianças em 27 projetos no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão e Pernambuco. Esperamos que, com a sua ajuda, no decorrer de 2019, possamos expandir o PED nos estados de Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal, multiplicando o número de crianças que podem ser beneficiadas no programa PED para 2.000. Já superamos esses números e esperamos em 2020 um aumento na quantidade de PEDs para os estados da Bahia, Rondônia, Acre, Pará e Minas Gerais. Também faremos uma travessia para a África de língua portuguesa, onde iniciaremos um PED para 400 crianças em Beira, Moçambique. O número total de crianças, que forneceremos diariamente uma boa educação cristã, aumentará este ano para mais de 3.450. In tegenstelling tot onze collega's verzamelen wij geen geld bij het Children Asking om dat vervolgens aan de uitvoerende projecten te geven. Zouden we dat wel doen, dan zouden we hen daarmee volkomen afhankelijk van ons maken in een soort van neocoloniaal systeem dat aanleiding geeft tot gemakzucht en corruptie. Children Asking besteedt het geld dat zij van haar donateurs krijgt aan de instandhouding en de ontwikkeling van een zogenaamd coördinatricenetwerk. Dat zijn hoogopgeleide en goed gekwalificeerde personen die de vrijwilligers uit de projecten opleiden als PEDI-juf. Door dat te doen wordt iedere investering die u doet in de adoptie van een leerplek wordt 10 tot 20 of 30 maal vermenigvuldigd. In plaats van 1 kind op te leiden, leiden wij dus de juf op. Dit is een zogenaamde HR-ontwikkeling, hoogrendementsontwikkeling. Hierdoor zijn we in staat om op dit moment al meer dan 2000 kinderen dagelijks te ontvangen in onze PEDI-projecten in Brazilië. Ook hebben wij dankzij deze ontwikkeling de afgelopen periode de oversteek kunnen maken naar Portugees-Afrika. Como você pode apoiar o trabalho da Associação PED? Se você foi tocado por essa história e gostaria de iniciar um PED, entre em contato conosco. Gostaríamos de lhe contar como você pode ajudar. Você quer apoiar financeiramente o nosso trabalho? Ficaremos felizes. Com sua contribuição, podemos novamente oferecer a dezenas de crianças. Você também pode contribuir para a execução do trabalho da Associação PED. Como? Você pode nos ajudar financeiramente, adotando um local de aprendizagem e contribuindo para que uma criança estude em uma unidade do PED. Você também pode fazer uma doação única, escolhendo o valor que desejar. Se você é uma pessoa jurídica e faz a sua declaração do imposto de renda através do lucro real, nós temos o título de OCIP e você pode contribuir doando até 2% do seu lucro operacional e tendo a dedução no seu imposto de renda. Você também pode fazer uma doação trimestralmente, se você desejar adotar uma das nossas unidades do PED. Se você deseja ser um voluntário, dedicando uma parte do seu tempo ensinando as crianças, você pode procurar a unidade do PED mais próximo da sua casa. Seja um voluntário e contribua para a educação das crianças no nosso país. Se você tem uma igreja e deseja abrir uma unidade do PED, nos procure também. Entre em contato conosco e atenda a sua comunidade, as crianças próximas da sua igreja, abrindo uma unidade do PED. Nos ajude a expandir o trabalho da Associação PED, que tem feito um trabalho maravilhoso ao longo desses anos. Venha ser nosso parceiro, contribua conosco e nos ajude a atender as crianças do nosso país.